Graças a Deus a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso quadro Na Linha do Ceifeiro. Para hoje, temos um tema também muito interessante e especial. E vamos falar sobre o namoro e como sermos solteiros completos em Deus. E para abordar esse tema, eu tenho a minha convidada, ela é a Cesária. Olá! Seja bem-vinda! Obrigada! A Cesária, que ela é cristã e também influência digital. Isso. Digital influencer cristã, produzindo conteúdos que têm a ver com o evangelho, direcionado para os jovens. Ok. Cesária, quando nós ouvimos a falar sobre namoro, passa inúmeras coisas nas nossas mentes. E todos nós temos, ainda que uma ideia distorcida ou minúscula sobre namoro, mas nós temos, né? E acho que nós até podemos considerar o namoro como sendo uma relação afetiva entre duas pessoas que têm os mesmos objetivos e querem compartilhar experiências, né? Mas para nós chegarmos até o namoro, há uma fase que nós temos que passar, que é a de espera e de solteirismo e tal. E a grande problemática da juventude e até adolescentes, eu percebo isso, é saber exatamente como esperar, como ser solteiro, como esperar em Deus. Fala-me sobre isso. Nós temos que ter noção que, da mesma forma que a Bíblia fala sobre coisas muito profundas como milagres, poder, unção, Espírito Santo, Atos 2, também fala de coisas do cotidiano e básicas e simples como o namoro, como espera, como guardar, como santidade. Então nós temos que ter noção que a Bíblia nos ensina isso tudo. A Bíblia nos ensina a esperar, nos ensina a namorar, nos ensina a noivar, nos ensina a casar e nos ensina a sermos amantes. E nós, como cristãos e jovens, nós temos que ter noção dessas coisas. Quando falamos da espera, falamos da fase de preparação, estruturação, aprendizado e ensino. Nós podemos ver em Cânticos, capítulo 8, versículo 4. Eu gosto muito desse versículo. A primeira vez que eu ouvi foi com o pastor dos jovens brasileiros. E diz sobre as mulheres guardarem o amor antes que ele aconteça assim do nada. É tipo preservar antes do tempo indevido. Porque às vezes nós queremos entrar para algo, mas não estamos prontos para essa coisa. Só queremos porque vemos os outros, porque vemos que é bom, mas nem sabemos o que está por trás. Nem sabemos como é que está a correr com as outras pessoas. Isso nós lidamos de uma forma errada, principalmente para cristãos. Nós temos que ter noção que se tu és cristão e toda a plenitude da tua vida está conectada a Deus, tu já não vives da forma como tu queres, nem como o mundo quer. Tu vives da forma como Deus quer e como está na palavra. Para muita gente isso pode ser opressão, para muita gente isso pode ser obrigação e pensarem que estão presos ou acorrentados a isso, mas não, na verdade é libertação, porque estar solteiro também é uma forma de proteção aos teus sentimentos. Esperar em Deus, a mesma coisa sobre isso. E é uma coisa, quando nós começamos a perceber como é esperar em Deus, como é que descansarmos nessa plenitude. Cesária, algo que eu já tive muita dúvida e gostava imenso que tu explicasses mais sobre isso, é como deve ser a minha posição quando espero em Deus. Porque acontece assim, muitas vezes nós até somos influenciados por outras pessoas a querer entrar num relacionamento. Eu vejo que a Cesária está num relacionamento bem legal e eu começo a ter desejo também de namorar, também ser tocada, também dar beijinhos e todas essas coisas. Isso aconteceu muito comigo. E eu fico assim a me perguntar, ok, eu aprendi na Bíblia que devo esperar, que devo me manter plena na confiança do Senhor. Mas qual deve ser realmente a minha posição? Como eu devo me portar? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo pensar? Enquanto eu espero, o que é que eu devo fazer? Porque também é uma coisa. Quando eu penso assim, quando nós esperamos, não podemos só parar quietas. O que acontece é que começamos a esperar em Deus e ficamos a esperar em Deus. Acontece sobretudo muito com nós mulheres. Nós às vezes queremos ficar muito paradas, muito estagnadas. Mas não será que quando nós começamos a esperar em Deus, devemos aproveitar esse tempo de espera para nos prepararmos também, até como mulheres, né? Ok, eu estou a esperar para que Deus mande a minha plenitude, a minha bênção, muito fofo. Mas tenho que me preparar também para poder corresponder de forma positiva às expectativas do meu futuro amado, né? É isso. E eu gosto do facto de pensar nisso, porque infelizmente muitos jovens não percebem isso. Tal como tu na tua vida, o namoro também deve ter um propósito. Tu tens um propósito nessa terra, tens um chamado. Então, tudo que tu fizeres na tua vida está ligado a um propósito. Um projeto está ligado a um propósito. Uma música está ligada a um propósito. Uma palavra também. Então, o namoro também. Então, antes de você pensar, não, quero namorar porque a minha amiga também está. Quero namorar porque
tal pessoa que eu admiro também tá e não sei o quê. Pensa, você vai namorar com que propósito? Pensa, eu sou apologista que o cristão deve namorar muito tempo. Tem pessoas que eu conheço que né, conseguiram se guardar 7 anos de namoro, 10 anos de namoro, mas eu não sou a favor desse tipo de conceito. Então você pensa, vou namorar quanto tempo? Vou casar em quanto tempo? Tenho estrutura para aguentar uma relação, criar uma família. As pessoas têm o conceito de quando alguém casa, é a junção de duas famílias. Não é isso, é a criação de uma nova família. É como se começasse tudo do zero, o projeto de família de Deus. É como se começasse de novo um pai, de novo uma mãe, de novo um filho. E você não ter a filha, hoje és mãe, depois você é avó, depois bisavó, e assim vai crescendo. Então, nós temos que pensar, o namoro tem que ter propósito. Tu podes fazer, eu ouço raparigas a dizer, fiz uma lista a Deus, eu pedi isso, Deus me deu. Ok. Muito normal você fazer isso, até bom que você especifica a Deus o que você gosta de uma pessoa. Mas, tens que ter noção, tu estás a pedir alguém paciente, não é para você ser a Jezabel da vida dele. Estás a pedir alguém que é amoroso, não é para você ser a Frozen. Então, tens que ver nesse sentido. Estás a pedir, estás a te estruturar para ser. Estás a pedir um homem que não seja mão de vaca, um homem que gosta de ver uma mulher bonita, mas também estás a ser uma mulher que gosta de estar bonita para o seu marido. É nesse sentido. Estás a dar para receber. Estás a semear para colher. Então, o namoro tem que ser assim. E o cristão não pode namorar para passar tempo. Ou namorar por carência. Ou namorar por... Jovem cristão. Se tu estás a namorar, eu pretendo entrar no namoro, coloque sempre o Espírito Santo como guia supremo da tua relação. Porque assim, não quer dizer que não vais errar, não quer dizer que não vais pecar, não quer dizer que não vais falhar. Mas tens muito mais chances de levar o namoro em diante, de ser um crescimento espiritual para ti, de ser algo que edifica outras vidas, se for o Espírito Santo a te guiar. Não é mania, não é clichê quando os nossos líderes nos falam isso, é porque eles sabem, porque eles já experienciaram isso. Então, eu vos aconselho a fazer a mesma coisa. Agora, como eu vou preencher as minhas lacunas? Como as pessoas que estão a nos ver e que, de certa forma, têm esses vazios todos na alma, de não se sentirem preenchidos pelo Espírito Santo, de não saberem esperar em Deus, como elas podem preencher esse vazio? Porque, olha, antes, tipo, eu não tenho namorado, mas eu sempre fui muito desconfortável comigo mesmo quanto a esta questão. Era tipo, achava que todos vocês que namoram são privilegiados e eu não. Mas pai, como é que tal pessoa pode e tem e eu não? E meio que o Espírito Santo ministrava em mim que eu tinha lacunas que precisavam ser preenchidas e a única pessoa que podia preencher essa lacuna era o próprio Espírito Santo, era o próprio Deus. E como é que eu ia preencher isso? Quando eu busco a palavra dele, é uma passagem muito interessante que eu até gosto muito, quando a Bíblia fala que devemos buscar primeiro o reino de Deus. E ele foi me ensinando, olha, quando você começar a buscar o meu reino, as tuas ideias vão se alinhar exatamente nas minhas ideias. E você vai perceber que as tuas ideias são neutras, são imparciais, não têm valor. E você vai começar a andar e a fugir naquilo que eu tenho para você. Então, fala para as pessoas como elas realmente devem preencher essas lacunas, esses vazios, o que é que devem fazer. E é muito importante também sabermos com quem vamos namorar, né? Então. Muito importante. Algo que vocês têm que ter em conta é que a pessoa que vocês vão escolher tem que ter o mesmo ideal que vocês. Quando a Bíblia fala de julgo desigual, não quer dizer só um cristão namorar com um não cristão, porque dentro da igreja há julgo desigual. Então vocês têm que ver isso, por isso é que há a fase do namoro. O namoro bíblico não é um namoro como nós estamos acostumados nos dias de hoje. O namoro bíblico tem muito mais a ver com cortejo, com conquista, com o facto de o homem ir ter com o pai da moça e dizer eu quero noivar. Era muito mais direto assim do que os dias de hoje, que ficam um tempo e vão se organizando e tal. Mas na verdade, como ser um solteiro completo em Deus? É isso que eu quero dizer de uma forma bem mais aberta. Existem várias formas de explicar isso. Existem várias formas de fazer perceber isso. Então, eu literalmente resumi em 3 partes principais. A primeira parte que eu quero dizer é sobre identidade. E identidade, eu vou usar o livro de Esther, capítulo 2, versículo 13 até o 17, mas eu vos aconselho a ler a história de Esther, que é uma história muito edificante e muito boa, principalmente para as mulheres jovens, adolescentes. Esther sabia exatamente quem ela era. Ela sabia a origem dela, ela sabia o Deus que ela buscava. E teve a altura em que ela ia ser chamada para conhecer o rei, e tal era a vez dela, e queria lhe adornar de todas as maneiras possíveis. E ela recusou aquilo.
Porque é assim, se eu vou me apresentar ao rei, então eu tenho que ir como eu sou. Não vou acrescentar coisas que eu não tenho. E depois, com o passar da relação, você vai ver que não é isso que a pessoa me mostrou, não é isso que eu achei que a pessoa fosse. O mesmo nós podemos usar o exemplo de David, quando ele estava para ir ter com Golias. E Saul queria lhe colocar uma armadura que não é dele, estava a lhe pesar. É engraçado isso. Quer dizer, Saul estava a lhe colocar um fardo que ele não ia aguentar para poder derrotar Golias. Então nós temos que ver bem nesta vertente. Cesária, você acha que cristãos podem ficar? Porque assim, existe uma onda, e é grandiosa e tentadora, de pessoas que não estão nem solteiras, nem namorando. É que são tão vazias em Deus, mas tão vazias, que acham que devem encher esses vazios ficando com pessoas. Você acha que cristão deve ficar tipo... não estou namorando com ele, mas só damos uns beijinhos, não sei o que, mas volta e meia sou cristã. Você acha isso legal? Para começar, se você é cristã e fica, você não é cristã. Né? Você só acredita que Deus existe. Se você fica, vai ficar mesmo. Não assumir, você fica. É assim, se tu acreditas na santidade, pureza, conservação, separação, tu não fazes isso. Simples assim. Eu já tive uma história com isso, porque eu era o tipo de pessoa que eu nunca fui muito dada a namoros. Então era tipo, ficar... Depois, se o rapaz te via já com intenções, não, estou a gostar de ti. Já desapareceu há muito tempo. Era mesmo assim. Então, não fiques. Porque alguém que não é... que faz muito isso, tende muito a cometer o pecado de defraudação emocional. Que cria feridas emocionais, se cria traumas. Isso pode fazer muito mal, tanto a ti quanto a pessoa. Cristão não fica. Bebê, não vai ficar, fica de uma vez. Cristão não fica. Não tente seguir o mundo. Eu vejo hoje que as igrejas modernizam-se para os crentes, os jovens virem, para assistir os cultos, para participar. Não. A Bíblia já é moderna o suficiente. Toda vez que eu tenho um problema e depois passo várias situações e depois um dia qualquer está a meditar, eu falo, tá aqui, me matei isso tanto para resolver, está aqui. E eu noto que a Bíblia é cada vez mais moderna e ela sozinha se atualiza todos os dias. Então, não faça isso. E quem faz, e é cristão que tu conheces, aconselha, se não quer ouvir... Pois já deu a Bíblia na cara, né? Mas não faz isso. Se não quer ouvir, ele diz, então, entende tu com o Espírito Santo, eu não faço. Se tu queres fazer, isso é contigo. Logo deixa eu esperar. Então, graças a Deus. Cesária, muito obrigada. Deus abençoe muito a tua vida. E espero muito poder gravar contigo mais vezes. com certeza. Certeza que vocês foram abençoadas, porque eu também fui. Beijinhos! Essa parte que ele diz, não grava nada.